Olha só, ao participar hoje da abertura da Marcha dos Prefeitos em Brasília, o presidente Lula se comprometeu com uma série de ações para aliviar o aperto fiscal das prefeituras do país. Entre as medidas estão a manutenção da alíquota previdenciária sobre a folha de pagamento dos municípios em 8% para o financiamento de dívidas. Veja só. A cerimônia de abertura da 25ª Marcha dos Prefeitos reuniu cerca de 10 mil pessoas no Centro Internacional de Convenções do Brasil. O evento contou com a participação de diversas autoridades, entre elas o presidente Lula. Durante a abertura, Lula foi recebido com vaias e aplausos. O evento acontece em meio à tragédia ambiental que devastou o Rio Grande do Sul. Entre as principais demandas dos prefeitos estão a renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios, mudanças no regime de pagamento dos precatórios e o acordo sobre a desoneração da folha de pagamento. A expectativa é que essas pautas avancem ainda nesta semana. A resposta foi rápida. O presidente Lula assinou um decreto que trata de transferências de recursos da União por meio de repasses de contratos e convênios e anunciou novas regras para os municípios. Vou falar sobre a desoneração da folha dos municípios. O governo federal, junto com a Suprema Corte, o Senado e a Câmara, estabeleceu a manutenção da alíquota da Previdência dos municípios em 8%. Pedido realizado pela Advocacia Geral da União e a liminar foi concedida pelo ministro Cristiano Zanin na sexta-feira, 17 de 5. Segunda coisa, novas regras para financiamento de dívidas previdenciárias e precatórias. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios, que serão liberados as emendas da bancada, que são no valor de 7 bilhões 563 milhões. Aproximadamente 6 bilhões entrarão na conta dos municípios, a começar a partir do dia 24 de 5. Em seu discurso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, saiu em defesa de um pacto federativo mais justo para os municípios. Para ele, a reforma tributária facilita uma arrecadação de impostos mais simples. Sobre a desoneração da folha de pagamento, Lira disse que é preciso chegar a um consenso. Que permita, de um lado, que as prefeituras ganhem um fôlego maior para poder se recuperar dos custos pós-pandemia e, de outro, a necessidade do governo federal resolver e realizar o indispensável ajuste fiscal. Agora, a questão previdenciária no âmbito municipal é um problema sério, grave, que tem que ser tratado numa mesa, tanto do Congresso Nacional, ministro Haddad, presidente Lula, governo federal e prefeitos e prefeitas, para resolver esse problema previdenciário do país com relação aos municípios. Já o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou a importância de se manter a alíquota de 8% para 2024 e defendeu uma discussão mais ampla sobre as dívidas previdenciárias dos municípios. E uma discussão mais ampla sobre a Previdência Social, que pode ser feito de fato para poder resolver definitivamente o problema dos municípios. Eu considero que nós temos toda a condição de entabularmos junto com a CNM, junto com o governo federal, com o Congresso Nacional e com a participação de prefeitos e prefeitas, que inclusive permitindo numa sessão do Senado, que lá estivessem também os presidentes das associações, que possamos resolver o problema da dívida previdenciária dos municípios, com o alongamento do parcelamento, com redução de juros e com limitação da parcela num percentual da receita corrente líquida dos municípios. Acho que é uma medida, de fato, que o governo pode capitanear e fazer esse gesto federativo para os municípios brasileiros. Com o tema Pacto Federativo, um olhar para a população desprotegida.
A marcha foi uma oportunidade para os prefeitos reforçarem a necessidade de revisão da situação fiscal das prefeituras, a manutenção de alíquotas menores na desoneração da folha de pagamento. Então, nós temos lutado como presidente da associação, junto com a CNM, para que nós possamos negociar com o governo essas dívidas que a maioria dos municípios tem hoje com o INSS e a desoneração da folha também. O presidente da Confederação Nacional de Municípios trouxe ainda para o debate outras prioridades da entidade. Os fundos próprios. 2.198 municípios do Brasil devem, sabe qual é o déficit atuarial desses municípios, o desequilíbrio? 1 trilhão e 100 bilhões. Os governadores, 3 bilhões e meio. E a União, 1 trilhão e 300 bilhões. Na oportunidade, o presidente da CNM anunciou a criação do Consórcio Nacional de Municípios, que tem como objetivo garantir transparência e segurança.